E ainda tem, com certeza, várias e várias outras pessoas passando por lutas. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não desista de clamar, de orar e de buscar aquilo que você precisa tanto. E que às vezes a tua família também. Vamos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. Verso 30. Atos 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Pode repetir a igreja? Mas Deus, os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A Bíblia toda é maravilhosa, mas a Bíblia nós podemos dizer que tem os seus melhores momentos. Esse é um dos melhores momentos. Essa é uma das passagens mais incríveis, dos apelos mais importantes que existem na nossa vida. Paulo estava pregando em Atenas, no Areópago, a casa dos filósofos, e lá diante dos sábios ele revela a ignorância daqueles homens. Ele fala sobre o Deus que eles não conheciam, e ele diz que esse Deus fez o mundo, no verso 24 vemos isso, que ele é o Senhor de tudo, também no 24, que ele não está confinado a templos, verso 24, que ele não precisa de nada, verso 25, que ele é o doador e mantenedor da vida, verso 25 e 28, que ele é o Senhor da humanidade, verso 26, e que ele está perto de nós, verso 27. Então Paulo explica no final da sua mensagem, embora ele ainda quisesse continuar a mensagem, ele foi interrompido, mas já quase na conclusão da sua mensagem, Paulo explica que esse Deus que ele falou, o verdadeiro Deus, ele requer de nós o arrependimento. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O tema dessa frase é: Deus ordena o arrependimento. Queria que você soubesse que a palavra aqui anuncia, né? Deus diz aqui, anuncia agora a todos os homens. Não está errado, é um dos significados da palavra no original, anunciar, proclamar. Mas o significado mais forte, que 90% das outras Bíblias traduzem, Deus ordena. Esse é o sentido mais importante dessa palavra no grego. Deus ordena o arrependimento. E não é uma sugestão que Deus está dando, não é um conselho, não é um pedido, mas é uma ordem, é um mandamento, é uma palavra de ordem. Arrependam-se, é a ordem de Deus. Baseado nesse tema, Deus ordena o arrependimento, nós vamos fazer 6 perguntas a essa afirmação. E olha, irmão, eu quero dizer para você, novamente quero te aconselhar, você lê a Bíblia e às vezes ela não é grande coisa para você, sabe por quê? Porque você não está raciocinando quando a lê. Raciocine quando você lê, não apenas leia e passe seus olhos, mas faça perguntas, procure entender, procure explicação, procure pensar, raciocinar e principalmente em oração, peça a Deus que ilumine sua mente para que você possa responder às perguntas que você mesmo faz. É importante, irmão.
Deus ordena o arrependimento. E aí? Precisamos entender essa palavra. Então vamos a 6 perguntas. Primeira pergunta: o que é arrependimento? É lógica, né? Se Deus ordena o arrependimento e eu quero obedecer o que Deus está ordenando, eu preciso saber o que é arrependimento. Porque muita gente entende, né? Existe um sentido que o arrependimento, que não é o sentido bíblico, que as pessoas entendem do lado de fora. Pô, arrependimento é quando você faz alguma coisa, né? E depois você lamenta que você fez aquilo, se arrependeu. Existe esse sentido normal da vida humana, mas não é isso que o Senhor está falando. O que é o arrependimento? Bom, primeiro nós vemos que o arrependimento é o reconhecimento do pecado, e não do pecado alheio, mas o reconhecimento do seu próprio pecado. O arrependimento é quando a pessoa assume e confessa o seu erro. Começa assim: estou errado, Senhor. Assume seu erro. Todo pecado é um erro. Nenhum pecado é certo. Todo pecado é errado. Então, quando a pessoa assume e confessa o erro, diferente de Adão, que botou a culpa na sua esposa, ou de Saul, que botou a culpa no povo. O arrependido, ele não põe a culpa em ninguém. Ele olha para si, ele admite que errou, ele confessa o seu erro e a sua culpa. Não é só dizer: eu errei, mas eu errei porque fulano e Beltrano, então na verdade eu não tenho culpa, né? Eu estou aqui confessando, mas o senhor sabe que eu não tenho culpa. Não, o arrependido, ele assume a culpa é dele, por ele ser pecador. A culpa não é dos meus pais, a culpa não é do meu cônjuge, não é dos meus filhos, do meu patrão, não, a culpa é minha. Isso é arrependimento. O arrependimento também é uma tristeza profunda pelo pecado. Se nós pecamos e isso não nos traz nenhuma tristeza, nenhum lamento, nós não estamos nos arrependendo. O arrependimento traz tristeza, traz lamento e às vezes traz até lágrimas. O arrependimento é aquela atitude daquele homem publicano que foi ao templo orar, lembra? Batendo no peito, ele não conseguia olhar para cima, ele batia no peito e dizia assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Isso é arrependimento. O arrependimento é um senso de indignidade. Se você se acha digno de Deus, você não sabe o que é o arrependimento. O arrependimento é um senso de que a gente não é digno, é um senso de imerecimento, não merecemos o que Deus nos deu, nunca merecemos a salvação, nunca merecemos o perdão, somos indignos em nós mesmos. Sabemos que Deus nos tornou dignos, louvado seja o seu nome, mas foi Ele que nos tornou, pela sua graça e pelo sangue do seu Filho. Em nós somos indignos e devemos nos sentir assim. O arrependimento é principalmente uma mudança de mente. A palavra arrependimento tem essa ideia de mudança de mente. Você está pensando de uma forma e de repente a tua mente muda completamente. A maneira de pensar em Deus, a maneira de pensar em você mesmo, a maneira de pensar no mundo, no presente, no futuro. Você muda. A tua mente muda, isso é arrependimento, mas não é só mudança de mente, mas é mudança de atitude. Arrependimento, a pessoa muda não só a maneira de pensar, mas a maneira de agir. O arrependido é uma pessoa que procura viver longe do pecado. Arrependimento, irmão, é abandono do pecado. Não adianta você dizer que lamenta o pecado.
Você tem que abandonar o pecado. Arrependimento é isso. A gente sabe, irmãos, que nós somos pecadores, que nós falhamos frequentemente, mas o arrependido é aquele que sempre se lamenta e confessa e chora os seus pecados. E ele mudou a sua mentalidade, e ele realmente abandonou o seu pecado, não de uma forma completa, não existe isso, mas pelo menos em propósito, em esforço e em frequência, ele abandonou o pecado. E o arrependimento não é só isso, mas também é um voltar-se para Deus. O arrependido, ele dá as costas para o pecado, para o mundo, e volta-se para Deus. Eu quero que você acompanhe Provérbios, se você puder abrir aí, Provérbios, é logo depois do livro de Salmos. Acabou o livro de Salmos, entra Provérbios. Provérbios 28. É um texto que fala muito claramente sobre o arrependimento. Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Olha o que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Esse é aquele que não se arrepende. Ele encobre as transgressões, ele esconde, ele maqueia, ele finge, ele argumenta e raciocina com ele de que ele não está pecando e de que o que ele está fazendo não é pecado. Por exemplo, a sociedade, há, 70 anos atrás, todos consideravam acabar com um casamento e fazer outro casamento, o adultério, um pecado grave. Toda pessoa que cometia isso sabia que estava errada. Porém, hoje acabou. Hoje é a coisa mais normal e permitida do mundo. E muita coisa que já foi considerado pecado, hoje já não é mais, mas continua sendo pecado. Não é mais na cabeça das pessoas, mas continua. Então, tem muita gente que encobre as transgressões. Eu lembro de uma mulher ou de um homem limpando a casa. E aí, varrendo aquela sujeira, e a distância que ele tem de lá para fora da sua casa, a pá não faz direito, ele tem que levar lá para fora da casa, mas está muito distante, aí ele pega o tapete e tapa. Aí você entra na casa, está tudo limpo, mas não está. Não está. É isso que muitos fazem com o arrependimento. Isso aí me lembra o cupim, por exemplo, tem um armário luxuoso, lindo, caro, lindo. Mas aí você vai tocar nele, ele dissolve na mesma hora, ele se acaba, porque ele estava todo ruído de cupins por dentro. Então, aquele que não se arrepende, ele tem aquela fachada, mas por dentro está tudo podre. Está tudo caído. Então, você não pode encobrir as suas transgressões, porque senão você não vai prosperar nunca. E prosperidade aqui não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade aqui é comunhão com Deus, salvação, vida eterna. Você não vai ter nunca se você encobrir teus pecados. Se você achar que as pessoas são piores que você não é tão mal assim. Se você esconder e tentar racionalizar, você não vai prosperar. Mas, por outro lado, o texto fala, mas o que as confessa, quer dizer, confessa as transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Palavra perfeita, irmãos, perfeita. O arrependimento é você confessar pecados e deixar pecados. Não adianta confessar e continuar praticando, porque senão é hipocrisia. Não há quebrantamento. O arrependimento é uma manifestação da presença de Deus tão poderosa que te liberta. Pessoas que eram viciadas em álcool, e numa hora para outra assim o Senhor removeu.
e aquela pessoa deixou o alcoolismo, outros viciados em sexo, fora do casamento, e de repente vem o poder do Senhor e a pessoa se quebranta, se arrepende, abandona aquilo e passa a ser um homem fiel. Aquele que, por exemplo, é viciado em roubar no trabalho, roubar, fazer falcatruas para levar dinheiro da empresa. Quando ele se arrepende, ele para com isso, ele se torna um funcionário honesto. Isso é o arrependimento. Encobrir suas transgressões, você não vai prosperar. Dizer que você não é pecador não vai adiantar. Dizer que o que você faz não é nada demais não vai resolver. Precisa se arrepender, precisa confessar e deixar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se tem alguma área da sua vida que você está pecando, um pecado que você sabe que é pecado, você sabe que Deus proibiu isso e detesta isso, e você não está deixando esse pecado, essa talvez seja a razão pela qual você não está sentindo o fruir da presença de Deus na sua vida, porque Deus não tem pacto com o pecado. Então, se tem algum pecado que você está cometendo, irmão, deixe esse pecado, confesse a Deus, peça ajuda e decida abandonar esse mal, para que então o Senhor venha abençoar a sua vida. E eu quero te lembrar que o pecado não é só adultério, não é só roubo. O pecado, a gente vai ver até aqui uma lista boa aqui, você vai ver que o pecado é muita coisa. E o pecado é sutil. O pecado, ele é como um camaleão, ele se camufla em você, você não enxerga. E conforme for, ele vai mudando as cores dele, para você não enxergar que você está pecando. O arrependimento é isso. Agora olha o verso 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, esse é o arrependido, o tempo todo ele teme a Deus, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Quer dizer, o arrependimento é exatamente o contrário do coração duro. O coração endurecido não se arrepende, e o coração arrependido derrete o coração. Então, duro de coração é a pessoa que não teme a Deus, que não aceita a ordem de Deus e que continua na dureza do seu pecado. Vai cair no mal, vai cair no abismo eterno se não mudar. Então, arrependimento é isso. Segunda pergunta, e vamos voltar lá, né, em Atos 17, fica lá, deixa a passagem lá, em Atos 17, e a segunda pergunta é: de que precisamos nos arrepender? Já falei algumas coisinhas aqui, mas a pessoa pode dizer, olha, é o que todo mundo fala. Eu falei, acho que quase todo mundo fala, eu nunca roubei ninguém, nunca matei, eu nunca fiz mal a ninguém, sempre procurei fazer as coisas certas. Do que eu preciso me arrepender? Eu acho que o bandido precisa se arrepender, o drogado, a pessoa que faz lá os seus programas, esse daí de repente precisa se arrepender, mas eu fiz nada demais, não é isso? Então a segunda pergunta é: de que precisamos nos arrepender? E temos algumas pistas aqui. Primeiro, no Atos 17, nós vamos ver que nós precisamos nos arrepender, diante de termos sido cristãos, inventar deuses falsos. E até mesmo depois de ser cristão, também criar deuses para a nossa vida. Não de pedra, de gesso, mas na nossa mente. Veja o verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Veja, tem gente que fala assim, ser cristão é ser um tolo. Cristianismo é uma idiotice. Muita gente fala assim. E dizem o seguinte, a pessoa inteligente, ela descarta isso tudo. Só que aqui nós temos pessoas extremamente inteligentes, os atenienses, lidando com filósofos, amando a filosofia e simplesmente adoram deuses falsos,
Pior ainda do que adorar o Deus verdadeiro, né? Adoram deuses falsos. Então, essa questão de ser de Cristo ou não tem nada a ver com inteligência ou tolice. Nada a ver. Ser cristão é coisa de pobre, coisa de ignorante. Um dos maiores gênios da história humana eram cristãos. Blaise Pascal, matemático, cientista, era cristão. Isaac Newton, talvez o segundo maior cientista de todos os tempos, era cristão, chegou a fazer um comentário em Apocalipse. E muitos outros. Então não tem nada a ver com isso. Eles são inteligentes, mas espiritualmente são tolos. Quem é que pode adorar uma imagem, meus irmãos? Quem é que pode achar que uma estátua vai lhe fazer algum benefício? Isso é uma tolice muito grande, uma tolice espiritual. E aqueles homens faziam isso. Veja o verso 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, quer dizer, religiosos, supersticiosos. Vocês são muito religiosos, né? Verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, quer dizer, uma cidade cheia de santuário, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Quer dizer, até para não deixar de adorar o Deus que talvez eles não conhecessem, eles fizeram um altar para o Deus desconhecido. Eles eram adoradores de múltiplos deuses, diversos deuses. Veja o verso 29. Verso 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo está falando, gente, vocês não podem continuar pensando que o divino é uma estátua. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender de tantas e tantas vezes que nós criamos deuses em nossa mente. Aí você diz assim, não, eu nasci na igreja, eu nunca adorei deuses. Sim, mas você muitas vezes fez um Deus da imaginação da sua mente. Não o Deus da Bíblia, mas o Deus que você achava que era assim. Então existem várias formas de idolatrar, por exemplo, quando você dá mais importância a um pai, a uma mãe, a um filho, a um cônjuge, a um amigo, a um irmão, do que a Deus. Jesus disse claramente que nós precisamos dar lealdade a Ele em primeiro lugar, senão se torna idolatria. Então precisamos nos arrepender de termos inventado deuses falsos para nossas vidas, mas também precisamos nos arrepender de zombar e desprezar a mensagem de Deus. Olha só, o capítulo 17, quando Paulo está quase chegando ao fim, e aí no verso 31, lá no final, ele fala sobre Jesus ter ressuscitado dos mortos. E aí no verso 32 diz assim: como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, quer dizer, uns zombavam. Então nós temos aqui pessoas que zombaram da mensagem de Deus trazida pelo apóstolo. Você nunca zombou da Bíblia? Em nenhum momento você achou aquilo ali meio ridículo, falso? Não teve nenhum momento sequer na sua vida que você realmente zombou do que a Escritura dizia? Eu tenho quase certeza que todos nós já passamos por isso. Eu, demais. Antes de ser cristão, pouco tempo que eu tive contato com cristão, eu zombei da Bíblia completamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando uma pessoa fala assim, isso aí é livro de homens, já está zombando. Já zombou a Bíblia. Isso é um livro humano, os homens escreveram, isso aí não tem nada divino aí não. Já zombou. Então precisamos nos arrepender de termos zombado da mensagem de Deus. Ou precisamos nos arrepender por termos desprezado a mensagem de Deus. E você vê a mesma coisa aqui, ó. No verso 32, uns escarneciam. Eles interromperam a mensagem de Paulo
com gargalhadas, com deboches. É isso que quer dizer. Ô Paulo, ô homem, para por aí. Quer dizer que esse homem que você está falando, ele ressuscitou? Todos nós sabemos que não existe ressurreição. Os gregos não acreditavam em ressurreição do corpo. Acreditavam que a alma continuava viva, mas nunca em ressurreição. Então eles interromperam Paulo. Esse homem, como Festo fez, né? Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Zombaram dele, mas teve um outro grupo, olha, um grupo mais elegante, né? E outros, verso 32, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Olha que elegância. Paulo, está todo mundo zombando de vocês, né? Faz o seguinte, vai lá, a gente chama você para uma segunda palestra. Claro que não! Então esse é aquele momento em que a gente ouve a mensagem de Deus, mas a gente diz assim, não, para mim não, eu não quero isso não, pode ir lá, depois você fala, esquece esse assunto. É um desprezo pela mensagem de Deus, automaticamente um desprezo no próprio Deus. Nós precisamos nos arrepender disso. Aí você diz, tá bom, eu sou criado na igreja. Isso é o maior perigo, né? Quando a pessoa é criada na igreja e começa a se gabar por causa disso, e isso é problema. Por quê? Porque a gente precisa um dia se converter. Não adianta apenas ter sido criado na igreja, tem que ter um dia que a gente se converteu, porque a gente não nasce convertido, né? A gente precisa nascer de novo. E aí a pessoa diz, não, eu nunca adorei deuses falsos, eu nunca zombei ou desprezei a mensagem de Deus. Tá bom, então vamos aqui para uma lista maior, que eu só vou colocar para você, e você vai pensar se você nunca cometeu isso na sua vida. Orgulho, autossuficiência, egoísmo, egocentrismo, vaidade, inveja, ódio, rancor, indiferença, vingança, roubo, mentira, calúnia, adultério, fornicação, imoralidade. Irmão, a pergunta não é arrepender de quê, mas do que não me arrepender. A nossa vida inteira é marcada e manchada pelo pecado. Vocês não percebem isso, mas a teologia nos ensina que tudo que nós fazemos tem pecado misturado. É isso que se chama depravação total. O pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. Se a gente está orando, tem pecado misturado. Se a gente está cantando, louvando, tem pecado misturado. Se eu estou aqui pregando, tem pecado misturado. Porque não há nenhuma área, nenhum momento da vida que o pecado do homem não esteja com ele. A gente, como cristão, a gente não é mais escravo do pecado, mas o pecado habita em nós. E ele se mescla com todas as situações. Você já, por exemplo, já parou para analisar a sua mente? Os sábios dizem que a mente é como um cavalo indomável. Já tentou parar um cavalo indomável? Você já tentou travar a tua mente? Já tentou controlar a tua mente quando você começa a pensar bobagem? Quando você começa a pensar mal dos outros? Quando você começa a pensar coisas ruins, catástrofes acontecendo, coisas terríveis? Já tentou controlar? Como é difícil. Já tentou fazer com que durante 1 minuto sequer sua mente não pense em nada errado? Não, irmãos, nós temos muito para nos arrepender. De que precisamos nos arrepender? De tudo. De tudo. Nunca realizamos uma boa obra que fosse perfeita. Nunca. Mas a terceira pergunta é: para que precisamos nos arrepender? O Senhor manda arrepender para quê? Qual a utilidade? Bom, primeiro, aquele que se arrepender vai receber o perdão dos pecados. Você acha que o Senhor fala o quê? Olha o verso 30, quando ele fala assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que se arrependam. O que ele quer dizer quando ele fala que ele não vai tomar aqueles tempos da ignorância? Ele tinha acabado de falar
do povo adorando imagens, adorando falsos deuses. E ele está dizendo: eu não vou cobrar isso. Eu não vou cobrar o passado de vocês se vocês se arrependerem. O que significa isso? Eu vou perdoá-los. E olha, irmão, tempos da ignorância. Se a gente é pecador hoje, imagina na nossa ignorância. Que ignorância é essa? O tempo que a gente não conhecia o Senhor. Eu, por exemplo, falei mal da Bíblia, falei mal da igreja, falei mal de Cristo, falei mal de Deus, falei mal de todo mundo que eu não conhecia. E o Senhor está dizendo: eu quero começar uma vida nova em você. E eu estou deletando tudo que você cometeu. Você imaginou uma coisa dessa? Existem criminosos que hoje estão em Cristo. Pessoas que cometeram crimes bárbaros, horrorosos, vergonhosos, e hoje estão em Cristo. Você acredita nisso ou não? Se você disser para mim que só aquelas pessoas mais ou menos que podem encontrar salvação, vou dizer para você que você não entendeu o Evangelho até hoje. O Evangelho oferece salvação a qualquer um. E ele promete, Deus promete, apagar o passado de qualquer um. Então a gente precisa se arrepender, porque se a gente se arrepender, a gente recebe o perdão. Outra razão, nós precisamos nos arrepender, porque se nós não nos arrependermos, nós vamos ser condenados no futuro. Quando? Olha só, verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aí vem a razão: porquanto, mesma coisa que porque, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus estabeleceu um dia de julgamento final. O julgamento final não é uma lenda, não é uma fábula, é uma realidade. E Deus diz, Paulo diz aqui que Deus determinou um dia, já está determinado. A gente só não sabe qual é. Já está determinado o dia em que a humanidade inteira vai ser julgada. Eu vou ser julgado, você vai ser julgado. E se você não tiver se arrependido, meu amigo, não tem absolvição. Tem condenação. Por isso que Deus não está fazendo aqui, Ele está ordenando arrependimento aqui, não apenas por ordenar, mas porque Ele sabe que isso vai nos fazer bem, que isso vai nos levar à salvação. Então, por que precisamos nos arrepender? Para receber o perdão e para não ser condenado no futuro. Mas a quarta pergunta, que é a pergunta mais cínica, né, que é assim, que mostra a nossa cegueira e teimosia. Eu também preciso me arrepender? Estou ouvindo aí que é preciso arrependimento, mas eu? Porque eu não acho que eu preciso, né? Eu acho que não sou tão mal assim. Eu acho que realmente dá para passar. Eu preciso. Você já reparou isso? Testa, irmão, testa. Chega na rua, na tua vizinhança, na tua família, e fala para a pessoa: você precisa se arrepender. Para ser salvo, sabia? Você precisa se arrepender. Vai ver a resposta que ele vai te dar. Eu? Vai cuidar da sua vida. Eu sou uma pessoa de bem, rapaz. Eu falei isso? Eu creio que você deve ter falado também, se você não nasceu na igreja. Então, irmão, eu também preciso me arrepender, você precisa se arrepender. Olha o que o Senhor fala, não tem uma linguagem mais clara. Ele diz lá no verso 30, que Deus ordena agora a todos os homens em todo lugar. Olha que palavra completa, todos os homens, e homens aqui você sabe, seres humanos, todos os homens, mulheres, crianças, que têm, né, o raciocínio, que já são responsáveis por si próprias,
Todos os homens, mulheres, crianças, em todo lugar, em todos os países, em todos os continentes, nas ilhas, nos buracos dessa terra, todos os seres humanos precisam se arrepender. Todos, sem exceção. Por isso o evangelho, nesse lado, ele é simples de pregar. Eu não preciso conhecer você. Não preciso. Todos nós somos pecadores. Eu posso anunciar para você, com a autoridade da Bíblia, que você precisa se arrepender. Que eu preciso me arrepender. Que todos nós precisamos nos arrepender. Está entendendo? A Bíblia não fica selecionando e dizendo, não, você pode ir, que não tem problema, você fica. Não, todos os seres humanos precisam se arrepender. Desde que Adão e Eva pecaram no paraíso, esse maldito pecado passou hereditariamente para todas as gerações. Todas as crianças nascem pecadoras. Todos precisam se arrepender. Não tem como cair fora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então não tira teu nome daqui não, que senão você vai se prejudicar. Põe o teu nome aí na lista, você precisa se arrepender. Você precisa. Se você disser que não precisa, você está negando a Bíblia. E negar a Bíblia não é uma boa atitude, não é uma atitude confortável, não é uma atitude certa. Você está desafiando um Deus que está dizendo para você que você precisa se arrepender. Você está dizendo que Ele está errado. Você está dizendo que não é mal, você é bom. Você está dizendo que quando tiver o julgamento, você vai conversar com Deus e vai acertar tudo, vai ficar tudo bem. Isso não existe. Deus está te dando a oportunidade agora, você reconhecer que é pecador e se arrepender. Mas a quinta pergunta: há opção? Deus diz que eu tenho que me arrepender. Existe opção? Olha, se você quer entrar no céu um dia, se você quer conhecer o Senhor, se você quer ressuscitar dos mortos para a vida eterna, não tem opção. Deus ordena que você se arrependa. Quando Deus manda, é melhor a gente obedecer. É melhor a gente obedecer. Não tem como chegar para o Deus Todo-Poderoso e dizer na face dele, eu não vou obedecer isso. Não há opção para quem quer realmente ser salvo, para quem quiser habitar no céu para sempre, para quem quiser visitar e habitar na Nova Jerusalém. Não há opção. Não tem outra opção. O arrependimento é a porta do reino de Deus. O arrependimento é o começo de tudo. E é necessário. Não há opção, a não ser que você queira sofrer para sempre, ser condenado eternamente, ser banido do céu, não nem entrar lá. Isso não é opção. Eu não sou um pregador que te ofereço uma opção. É Cristo ou não é nada. Não estou aqui para dizer que você tem uma escolha, sabe? Escolha o melhor e tal, escolha uma vida melhor, alguma coisa. Não. Deus ordena que você se arrependa. Estou aqui para proclamar a ordem de Deus para você. Em último lugar, sexta pergunta. Você pode dizer assim, tá bom, eu entendi o que é arrependimento, eu sei que eu preciso me arrepender, eu entendi para que eu tenho que me arrepender, sei que também preciso me arrepender, sei que não há opção, mas aí vem uma última pergunta diabólica. O diabo sempre vai criando argumentos para a gente apresentar diante de Deus. A sexta e última pergunta é: posso adiar? Deus ordena que você se arrependa e você diz: posso esperar um pouco? Posso adiar isso? Posso resolver isso depois?
deixar abaixar a poeira, deixar passar. Afinal, eu tenho tanta coisa para ver, né? É engraçado. A criança fala, não, eu quero ser adolescente. O adolescente fala, não, eu quero primeiro ser jovem. Depois eu me arrependo. O jovem fala, não, eu quero curtir minha juventude. Aí depois da meia-idade fala, não, quando eu for velho. Aí o velho fala, não, quando eu estiver à beira da morte. E a pessoa morre sem salvação. O nome disso técnico é procrastinar. Na teologia, procrastinar é adiar. Não, eu vou resolver. É o que fizeram com Paulo. Paulo, vai, depois a gente chama você de volta. Mentira! Tem muita gente que entra na igreja, ouve a mensagem, não volta mais na igreja, porque não quer mais ouvir aquela palavra que confronta, e a pessoa não quer mudar, e aí ela vai embora e não volta mais. Eu espero que esse não seja o seu caso. Você pode adiar? Olha a resposta de Deus. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus anuncia, Deus ordena agora que todos nós nos arrependamos. Não é para depois. O amanhã, a gente fala, pertence a Deus, né? E o amanhã com relação à salvação é o caminho do diabo. O diabo é que fala assim para você, não, meu amigo, deixa isso para lá, resolve amanhã, porque ele sabe que amanhã o negócio esfria, você presta atenção em outras coisas, e a palavra que estava ali buscando fazer um efeito, não faz porque você adia. É agora. 2 Coríntios, você quiser, veja lá, 2 Coríntios, capítulo 6. Agora, o Senhor fala, o Senhor ordena agora, Deus ordena agora a todos, em todo lugar, que se arrependam. 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O tempo aceitável é agora, o dia da salvação é agora. Porque Atos 17 fala que Deus tem determinado um dia. Lembra dessa parte? Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Deus tem determinado um dia. Você sabe que dia é esse? Alguém aqui sabe que dia é esse? Ninguém sabe. Pode ser amanhã. Ah, não, eu vou deixar para decidir esse arrependimento, né? Eu gostei, achei justo, certo? Mas eu vou deixar para amanhã. Mas que horas? De repente, antes do teu horário, o julgamento foi instaurado. Aliás, na verdade, o julgamento pode ser hoje. Irmão, nós temos que ver, a Bíblia fala de uma completa surpresa da vinda do Senhor. Nós estamos aqui 8h32, pode ser que 8h35 o Senhor volte. Ninguém sabe. O julgamento pode ser hoje. Aí você fala, não, eu não acredito, não, eu acho que ainda tem alguns sinais para se cumprir. Tá bom, tá bom. Tem uma outra espécie de julgamento. Qual? A nossa morte. E a sua morte? Ah, Jesus vai demorar, você acha? Talvez não, hein? Mas vai demorar, então está tranquilo. Quem falou, a gente não sabe até quando a gente vai viver. A gente tem visto pessoas morrerem repentinamente. A gente tem que viver ciente de que a qualquer momento poderemos comparecer diante do Deus vivo e já receber a sentença na hora da nossa morte. 1 segundo depois da nossa morte aqui na terra, estaremos no céu ou no inferno. 1 segundo depois.
Não pode adiar, meu amado, não pode adiar. Eu quero te falar com todo amor, Deus não deixa adiar, tem que ser hoje. Hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável, é agora. É tudo ou nada. É agora ou nunca. Não podemos esperar. Sabe o que é maravilhoso? Volta lá em Atos 17, para a gente. Atos 17. É maravilhoso essa parte, que zombaram de Paulo, né? Mandaram Paulo embora. No verso 32, mandaram ele embora. Aí o verso 33 diz assim: e assim Paulo saiu do meio deles. Quer dizer, Paulo, com certeza cabisbaixo, bem provável, do jeito que ele ama as almas, né? Ele amava as almas, pregando, e o pessoal fazia isso com ele, ele sai meio assim e tal. Mas olha o verso 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Alguns creram, meus irmãos. Alguns creram. Eu quero te convidar nessa noite a acreditar, a crer na mensagem do Senhor, que Deus enviou Jesus, o seu Filho, a esse mundo para salvar o perdido. Creia também, arrependa-se e seja salvo. Receba a palavra, creia em Cristo, arrependa-se e encontre a salvação. E meu irmão, você não faça pouco do arrependimento. O cristão, ele se arrepende todos os dias, todo momento que ele erra, e ele erra muito. É uma marca diária do crente, o arrependimento. Se você diz para mim que se arrependeu lá no início, e depois nunca mais se arrependeu, a tua salvação está em dúvida. O arrependimento e a fé são duas marcas do cristão. Senhor, nosso Deus, tua palavra foi explicada. Nós sabemos que não podemos fazer nada, Senhor, a não ser explicar a tua palavra. Já é um privilégio isso. Mas sabemos que quem salva é o Senhor. Então nós te pedimos ao teu Espírito, Senhor, que manifeste o teu poder, a sua palavra que foi entregue. Que alguns aqui acreditem na mensagem de salvação e sejam salvos para a glória do Senhor, para a alegria da sua igreja e para a alegria da própria pessoa que se arrepender nessa noite. Deus anuncia, Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Essa é a sua palavra. Senhor, muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.